capítulo 14, versículo 33. É um culto esporádico que fazemos para as famílias, para os casais. Vocês vão ler o texto juntos e após o texto vocês já sabem o que vão fazer, não é mesmo? As mulheres para o lado de cá e os homens para o lado de cá. Por que é importante separar? Porque existe uma dinâmica emocional que quando o cônjuge ouve palavras direcionadas, ele nunca coloca ele mesmo como o principal alvo. Ele sempre dá uma curvada na palavra para a palavra atingir o outro e não ele. Então isso aí é uma das coisas que mais existem, tá? Vamos ler o texto juntos, depois vamos nos dividir. Levíticos capítulo 14, versículo de número 33. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, ou seja, eles ainda estavam no deserto, vivendo em tendas, na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão. Quem envia a praga? É o diabo ou Deus? O que está escrito neste versículo de número 34? Então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, troquem os lugares e podem se assentar, as mulheres deste lado, os homens deste lado, por favor. Por gentileza. Isso. Isso. Amém? Você sabe que a família é um dos instrumentos mais usados pelo inimigo. É por meio da família que muitas pessoas desistem muitas vezes da própria vida. É por causa da individualidade, do individualismo, do egoísmo, que muitas pessoas às vezes perdem até mesmo a vontade de viver, por conta do ataque de Satanás nas casas. A palavra do Senhor diz assim, que Deus é quem faz com que a praga da lepra apareça. O porquê Deus faz com que a praga da lepra apareça visivelmente na casa, para que essa praga não venha a contaminar toda a família. A praga da lepra seria um alerta da parte de Deus no lar, dizendo: existem coisas ruins, existem coisas erradas, existem coisas para serem consertadas. A pessoa identificaria essa praga, estaria insuspeito, chamaria o sacerdote olharia. Se a praga estivesse um pouco mais funda que a parede, que o reboco, ele olharia a cor dela, verde ou vermelha, tá? Então, ela tem já 2 características que é lepra de casa, tá? É lepra do lar. 2 características, ela está mais funda do que o reboco e ela tem cor. Eu quero começar aí. Nós temos, vamos visualizar assim, interpretar desta maneira. Nós temos o fundamento dos lares, nós temos a cobertura do lar e nós temos a proteção da família, que são as paredes. A lepra era examinada nas paredes. Então vamos entender o seguinte: o que está acometendo a circunferência, a
proteção do lar, onde o lar será atingido porque existe lepra nas paredes. O que seria essas covinhas? Essa é a primeira característica. A primeira característica é que tem cor. O pecado tem cor, é visível. Ele não passa desapercebido aos olhos de Deus e nem aos olhos de Satanás. Tem cor. Os erros têm cor. As falhas têm cor. As omissões, elas têm cores, verde e vermelha. O sacerdote, ele não tinha que ficar inspecionando. Não, a cor era uma cor já determinada. O Senhor diz, tem que ser verde as covinhas ou vermelha. Ou seja, o pecado tem cor, as falhas têm cor, os erros têm cor. Por quê? Porque é uma cor, são duas cores vibrantes, o vermelho e o verde. Não é cinza, ó, se as covinhas forem cinza, mais ou menos preto ou branco, se elas forem uma cor de âmbar, não, cores vibrantes, verde e vermelho. Por quê? Qual é a cor, as duas cores do semáforo? Por quê? Porque são cores vibrantes. São cores que só um daltônico que não consegue identificar. Mas são cores que você identifica à distância. Por quê? Porque nós precisamos entender que os erros dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, é para ser estampado, escancarado, para que nós possamos ver. Então, o que acontece? O sacerdote ele ia analisar as paredes. Primeiro, tinha que ter covinha. A covinha tinha que ter cor, ou seja, a covinha era mais profunda do que o reboco. Ou seja, já estava comendo a proteção. O que se alimenta da proteção do seu lar? O que se alimenta da proteção da sua família, se não a lepra da casa? Paramos no versículo de número 39. O sacerdote ia e fechava a casa, deixava ela por 7 dias de resguardo, e ele chegava. Se no fechado, todo fechado, sem ventilação, se essas covinhas aumentassem, era lepra. Se essas covinhas desaparecessem, não era lepra. Então, o primeiro sinal que o sacerdote tinha que ter, a hora que fechava, que abafava, se estendesse, era lepra. Sabe quando é que você descobre que o seu casamento não está bem, que a sua família não está bem? Na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora que o tempo fecha, na hora que as circunstâncias ficam difíceis. E é a pior hora para você descobrir que a sua casa, a sua família está sem proteção. Se nós falássemos de fundamento, de cobertura, hoje nós estamos falando de proteção. O que protege seu lar? Então a palavra do Senhor diz no versículo abaixo, versículo de número 40. Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras, que estão doentes, em que estiver a praga da lepra, e que lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo, onde ninguém podia ter contato para não ser contaminado. Então vamos lá. Eu quero falar sobre a retirada de 4 pedras, que muitas vezes são a lepra dos lares. O sacerdote examinaria e olharia as pedras que tem a covinha, que tem a lepra, arrancaria, jogaria, destruiria e jogaria fora. Quero falar sobre 4 pedras doentes dentro do lar que abala a proteção da família. Quero falar primeiro sobre a pedra chamada crítica. Você já viu essa frase? Mas é uma crítica construtiva. Quem já viu isso? Você acha que realmente existe crítica construtiva? E pasmem vocês, não são os ímpios que dizem isso apenas, são os crentes. Sendo que em Lucas capítulo 6 está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados. Crítica. Você acha que realmente a sua crítica vai alterar o comportamento dos membros da sua família?
Você acha que uma pessoa que não conseguiu fazer direito, que não conseguiu fazer segundo os seus parâmetros, segundo a sua estimativa e a sua perspectiva, você acha que realmente essa pessoa, ela vai se sentir, opa, animada, a todo vapor, a 400 por hora, quando você criticá-la? Vamos supor que a sua casa tem 2 pilares. Um é você, um é o seu cônjuge. Ou um é você e o outro é a pessoa que você critica. Se você critica essa pessoa, você está batendo e afundando ela na terra. Ou seja, sua casa vai pender. A crítica nunca mudou ninguém. Deus nunca criticou você. Deus sempre te exortou, te repreendeu. Qual é a diferença da crítica e a exortação? A crítica fala da sua consistência pessoal. Ela fala dos seus erros. Ela fala do que você não tem. A exortação, ela te anima, te conduz e te prepara, ela traz a solução. Existem pessoas e membros familiares falidos em si mesmos, que não vem a hora de poder criticar um membro da família para que ele possa se sentir melhor. São pessoas frustradas em si mesmas que... Então vamos lá, vamos falar de 10 características. Seu cônjuge tem 10 e você tem 10 características boas. E você tem uma característica boa que seu cônjuge não tem, mas ele também tem uma que você não tem. É assim ou não é? Você tem o que seu filho não tem, mas seu filho tem coisas que você não tem. A vida é assim. A vida é assim. E é assim que Deus nos formou. Nós não somos bons em tudo. Nós não acertamos tudo. Existem pessoas que acham que a prosperidade do seu lar, que a virilidade do seu lar, que o poder do seu lar, é porque ele, mal sabe que o outro contribui extremamente. Às vezes com uma característica um pouco mais silenciosa, um pouco mais... Tem gente que gosta de futebol, não entendo nada de futebol, mas vamos supor que o técnico de futebol tirasse todos os jogadores de trás e deixasse só o que fizesse o gol de um time. Não, vamos deixar só o que faz o gol. E todos os de trás, o que vai acontecer? Quando a bola escapar e for para o outro time, o que vai acontecer? Não é o que fica atrás, ou que tem uma qualidade desqualificada aos seus olhos, que é menos. A crítica e os olhares críticos. Você é uma pessoa que tem olhar crítico? Olhar reprovador? Gente, eu vou falar a verdade. É de morrer. Você ser olhado por uma pessoa que te critica. Você ser olhado por uma pessoa que te reprova. Aquele olhar te fulmina. Você parece uma criança amedrontada que derrubou um copo de leite na mesa nova da mãe e a mãe olha com aquele olhar fulminante para você. Isso é errado. Deus não faz isso com você. E Deus não permite que você faça isso com as outras pessoas. O casamento, a família, é uma quantidade de pessoas, sejam 2, 3, 4, 10 dentro de uma casa, que se amam e que se ajudam e que trabalham para se construir e não para se depreciar e para se destruir. Se você é uma pessoa que olha com aquele olhar reprovador, com aquele olhar que consome a alma, você já imaginou se um dia Deus resolvesse olhar para você da mesma maneira? Deus não faz isso com você. Como é que você ousa fazer isso com alguém? Nós estamos perto de pessoas para construir e não para destruir. Crítica destrói. A crítica destrói. Ela destrói a autoestima, ela destrói a identidade, ela destrói a imagem, ela destrói tudo que existe dentro de uma pessoa. Então, uma das pedras leprosas dentro do lar é a crítica. Você que tem o costume de criticar, não falo isso apenas com vocês, mas quem está nos assistindo, pode observar a pessoa que você critica. Ela vem minguando ano após ano. Ela não melhora, ela mingua.
Se ela é lenta, ela fica mais lenta. Por quê? Porque ela tem medo de você não vir a lentidão dela, então ela fica mais apavorada e ela faz mais coisas erradas ainda. Pode observar as pessoas que você critica. Ela está cada vez pior, cada vez morosa, cada vez mais deficiente. Por quê? Porque as pessoas que deveriam aconselhar, as pessoas que deveriam arrojá-las, as pessoas que deveriam estar do lado dela, são as pessoas que criticam. Você não importa, 30%, 40%, pastora. Se o seu gerente te critica, o seu patrão te critica, a pessoa do seu trabalho, mas e um membro da sua família criticar você? Como é que você se sente? A pedra da crítica é algo que não deve existir no seu lar. Isso traz lepra dentro da sua casa. Traz lepra. Pessoas perfeitas poderiam sim tecer qualquer tipo de crítica, mas a partir do momento que o homem saiu do Éden, a crítica foi vetada. É proibido tecer crítica. Ninguém vai mudar por meio de críticas. E o que você mais tem hoje são pessoas que olham para o outro e tentam consertar o outro e tentam criticar o outro. Quando você erra, o que você precisa? Você precisa de alguém que diga dentro da sua casa que você errou, ou você precisa de alguém que diz assim, ó, fica tranquilo, fica tranquila, nós vamos sair dessa. Nós vamos sair dessa. Porque você acha que alguém erra por querer? Você acha que alguém faz e comete um erro porque ele planejou, eu vou cometer esse erro para destruir minha família, eu vou cometer esse erro porque eu quero desabonar minha família, eu vou cometer esse erro porque eu quero que a minha família sofra. Você acha realmente isso? E agora, pasmem vocês, aquelas pessoas que criticam coisas minúcias e pequenas. Marido que critica a mulher porque esqueceu, mulher que critica o marido porque esqueceu. Nós precisamos ascender a isso e crescer. Por quê? Porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você está fazendo o quê? Você está destruindo a proteção do seu lar com a pedra da crítica lá estampada. Hã? E aí? O Senhor Jesus é o sumo sacerdote. Será que Ele pode olhar dentro do seu lar e dentro da sua casa e vir a pedra da crítica e dizer para você, filho, vamos lançar fora isso? Filha, vamos lançar fora isso? Porque você não fez, porque você não viu, porque você. Você já imaginou se Deus tratasse você assim? Nós precisamos ajudar as pessoas que estão conosco de uma forma aprazível, de bom grado. Irmãos, nós não somos perfeitos, nós não somos totalmente corretos, nós não sabemos tudo, não fazemos tudo certo. Você concorda comigo? Aí por que a hora que o outro... Aí tá bom, mas pastora, o que é? A personalidade do meu marido. Você casou, você sabia da personalidade dele. Você acha que você criticar uma característica da personalidade dele, você vai melhorar? Pastora, mas eu queria uma pessoa mais ágil, mais rápido. Casasse com um corredor, uma pessoa que faz corrida. Deveria ter visto isso antes. O que nós precisamos entender é aceitarmos as pessoas como elas são e amarmos. Deus me aceitou como eu sou e só Deus pode mudar alguém. Deus te aceita como você é. E nós precisamos entender e compreendermos isso. As pessoas precisam parar de tentar manipular as outras como se elas conhecessem tudo, soubessem tudo, fossem donas da verdade. Vocês são um time e vocês trabalham para ganhar, para vencer. Vocês não podem derrubar uns aos outros. E a crítica derruba, a crítica destrói. Aqueles olhares fulminantes das mulheres ou dos homens é terrível. Dá vontade de você furar o olho dele. Não pode. Olhar de amor, de favor, de misericórdia. Agora, mais feio ainda é quando você deprecia o seu cônjuge perto dos outros, ou você deprecia sua família perto dos outros. Você conhece aquele ditado que roupa suja se lava em casa? A pior coisa é você expor os membros da sua família no meio de um jantar, no meio de uma situação. Isso é ridículo. Quem faz isso são pessoas medíocres.
São pessoas que não têm entendimento algum. São pessoas totalmente vis. Pessoas que não têm nenhum tipo de sutileza social. Você cobre a nudez da sua família. Você cobre. Uma amiga sua, um amigo seu começa a falar da mulher ou do cônjuge ou do filho. Aí você destrambelha e vai falando tudo. Ele falou uma frase, você conta todos os segredos da sua família. Você precisa cobrir a sua família. Você precisa proteger a sua família. Você precisa guardar as pessoas que você ama, as 7 chaves. Você não faz isso, porque crente não faz isso. Ih, você não sabe nada, minha mulher, aí começa. Ah, você não sabe nada, meu marido, aí começa. E às vezes a pessoa está até perto. A pessoa dá uma risadinha sem graça e fica meio sem graça. E aí, irmãos? O quanto você usa da crítica para que você melhore o seu lar, sabe? Você não está melhorando. Você está cada vez mais destruindo. Aquela pessoa, ela só não melhora porque ela tem uma pessoa pior perto dela. Se ela tivesse uma pessoa melhor, ela estaria melhorando. Quando você olha para a sua família, ela não está melhorando, grande parte é culpa sua. Porque se você fosse uma pessoa melhor, sua família estaria melhorando. Então chega de crítica. Chega de crítica, sem nenhuma crítica. Sem nenhuma crítica. Então vamos lá. O marido reclama que a mulher é meia devagar. Só que quem sua é ela. Ela é devagar, mas quem sua é ela. Ela não é. E aí, como é que faz? Mesmo devagar, é ela que arregimenta, que carrega. E aí? Ele tinha que ter vergonha de apontar qualquer tipo. O homem, ele não é tão inteligente, ele não é tão arrojado. Mas quem sua é ele, e ela critica ele. Segunda pedra, falta de autorrealização. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante aos Coríntios, em 2 Coríntios, ele diz assim, olha, vocês estão estreitados nos vossos próprios afetos. Eu estou dilatado, dilatai-vos vós também. A pessoa que tem falta de autorrealização, ela é uma pessoa que o lado de fora é muito pesado para ela. Tudo que não vai bem é motivo para que ela fique de mau humor. Tudo do lado de fora, tudo que é externo, que não estiver de acordo com o esperado, para ela é aquela velha história. O pingo d'água, ela faz uma tempestade. A segunda pedra da lepra doméstica se chama falta de autorrealização. Aí eu volto na mesma tecla. Ninguém completa ninguém. Ninguém faz ninguém feliz. Você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Você precisa idealizar os seus projetos pessoais. Você precisa batalhar as suas lutas. Você precisa lutar. Você precisa vencer. Quando a família, ela tem um membro dela, onde aquela pessoa não é realizada interiormente, ela vai vir motivo em tudo para que as coisas fiquem, o lar fique, a família fique pesada. Pais, mães, filhos que não são bem realizados, que não são pessoas satisfeitas com a própria vida, são pessoas que causam danos domésticos e sociais dentro do lar. Se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60, e você não é uma pessoa realizada, a culpa não é de ninguém. A culpa é da sua morosidade. A culpa é da letargia. A culpa foram dos desvios que você provocou. Por quê? Porque eu vou dizer para você, não existe ser humano na face dessa terra que tenha Deus e que coloca um objetivo à frente que não alcance. Você concorda comigo? Alcança. As pessoas que têm Deus e que têm objetivo, elas alcançam. O porquê não alcançar objetivos? Porque elas foram, como a palavra do Senhor diz para nós ontem, fizeram escolhas. Nós não fazemos escolhas, nós obedecemos projetos que já estão prontos da parte de Deus.
Quando nós queremos trilhar o nosso próprio caminho, realizar a nossa própria vontade, nós não podemos com 50 e 60 anos sermos frustrados e fazermos da vida das pessoas que convivem conosco um pequeno inferno. Com 15 você fazia o que queria, com 20 você fazia o que queria, com 30 você fazia o que queria, agora com 50 você faz o inferno daquela pessoa que vive com você. Peraí, irmãos. Segunda pedra contaminada que protege os lares é a falta de realização. Você precisa entender que você tem que ser uma pessoa realizada. Eu não consegui, eu não alcancei, tá bom, tudo bem, Deus está me abençoando, está me ajudando de outra maneira. Ter um coração grato, um coração que reconhece, um coração que consiga entender, não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, dizendo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, você tem que me apoiar, ainda diz isso, você tem que me apoiar, porque agora eu vou investir nisso. Não, agora eu vou, mas escuta, pera, não, você não me apoia, porque você não me apoia. Peraí, isso não é realização, isso é loucura, onde traz desastres familiares. O que nós temos que entender é que você tem dos 20 aos 30 e poucos anos para saber o que você vai fazer na vida. Que é a idade de maturidade do judeu, 30 anos. Depois, é só trabalhar, já tem que estar no lugar, já tem que estar posto. Mas aí você, dos 20 não conseguiu, nos 30 não conseguiu, nos 40 não conseguiu. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema, Deus vai te ajudar da mesma maneira, Deus vai te acolher, Deus vai mostrar outras portas para você, Deus vai te sustentar, mas não faça da vida das pessoas um inferno. A falta de autorrealização tem transtornado os lares. Não faça isso. Outra coisa, esses dias eu ouvi de uma pessoa, e isso foi muito interessante. É uma pessoa muito bem resolvida, tem um bom salário, trabalha. Ela falou assim, pastora, eu não quero nada para os meus filhos. Eu só queria que eles fossem vendedores de cachorro-quentes, mas que fossem contentes e fizessem o melhor cachorro-quente da cidade. Eles iriam prosperar. E aí? A prosperidade não está na categoria do que você faz, mas está no amor, na dedicação daquilo que você faz. Ah, mas eu queria ter tido uma faculdade, mas acabou, já foi. Para de ficar frustrado, para de ficar abatido, para de ficar triste, para de ficar mal-humorado. Já foi. Se você fizer bem o que você faz, se você se dedicar naquilo que você faz, sua família vai ser próspera, porque prosperidade não é sinônimo de riqueza, prosperidade é sinônimo do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso é prosperidade. Existem pessoas que têm a pedra da falta de realização dentro do lar, elas não conseguem se sentir felizes, não conseguem se sentir realizadas. Hoje nós vivemos em uma sociedade um tanto diferenciada. Você precisa entender que não são todas as pessoas que estão no topo. Tem lugar no meio do monte, tem lugar ao pé do monte. E a água que chega ao pé do monte é a mesma que chega lá em cima, demora um pouco, mas chega também. A grande questão é, seja uma pessoa satisfeita com o seu trabalho, com o que você faz, com a vida que você tem, com o carro que você tem. Seja uma pessoa satisfeita, seja uma pessoa feliz. Seu carro não pode ser um carro do ano, ou um carro novo, mas é o que te leva para baixo e para cima, é o que te leva para trabalhar. Seja grato, seja grato. Quebrou uma coisa, você fala essa porcaria, não, é seu, Deus te deu. A sua família não é a família perfeita, porque não existe, não é a família mais abençoada, mas é a sua família. Seja grato, aprenda a confiar em Deus, aprenda a ser uma pessoa realizada pessoalmente, e não seja uma pessoa frustrada, que quer que a outra pessoa seja o mundo e o fundo. Você é uma pessoa autorrealizada? Se você nascesse hoje, você viveria da mesma maneira que você tem vivido? Isso é autorrealização. Você diz, eu mudaria algumas coisinhas aqui e ali, não acreditaria nisso, com certeza, mas eu teria a mesma vida que eu tenho. Isso é autorrealização. Eu gosto da vida que eu tenho.
Eu gosto da minha família, você diz. Eu gosto dos meus amigos. Eu gosto do meu jeito de ser. Eu gosto do meu trabalho. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto da maneira que eu vivo. Eu gosto das minhas técnicas de relacionamento. Eu gosto da minha vida. Eu gosto. Hã? Você não precisa ser perfeito. Você só precisa se encaixar na vida que você tem. É só isso. Você não tem o cônjuge e os filhos perfeitos. Você precisa se encaixar naquilo que você tem. Porque as coisas só vão melhorar para você a partir do momento que você tiver gratidão. A partir do momento que você aceitar a família que você tem. Tem gente que passa a vida inteira rejeitando a família. Tem gente que passa a vida inteira rejeitando o cônjuge. Aonde você vai chegar nisso? Ame a sua família como ela é. Ame os seus filhos como eles são. Eles são diferentes. Você pode ter 10 filhos. Os 10 seriam diferentes. Qual é o problema da diferença? Qual é o problema? Pastora, mas eu gosto mais dessa qualidade, mas a outra também é boa. Você já imaginou se Deus gostasse só da qualidade que você tem e não gostasse das minhas? Não, Deus não faz isso. Deus não faz acepção. Eu vou dizer uma coisa para você. Seja feliz com a vida que você tem. Pastora, mas o meu problema é o seguinte, mas até hoje eu não tenho profissão. Qual é o problema com isso? Você não conseguiu? Não, vai dar certo. Acredita, confia. Nunca é tarde para Deus dar uma guinada na sua vida. Só que se você continuar frustrado, se você continuar sendo uma pessoa abatida, uma pessoa ensimesmada, as murmurações, elas vão te afundar. As pessoas que convivem com você vão afundar junto com você. Não tem problema. Não tem problema, você vai encontrar alguma coisa que te faça bem, que te faça feliz. Você vai encontrar algo que você gosta de fazer. Calma. Autorrealização. Algo que tem faltado dentro dos lares. Você quer ver um crente infeliz? É um crente que não é autorrealizado. Autorrealização. Você não tem as coisas que você quis, você não tem aquilo que você projetou, você não tem, no casamento não saiu como você queria. Tudo bem, tudo bem. Aquieta. Acalma, as coisas pouco a pouco vão se acertando. Se você contribuir com elas, se você colaborar com elas, se você continuar pondo defeito nos seus filhos, no seu cônjuge, na sua família, vai piorar. Acredite, vai piorar. Seja uma pessoa autorrealizada. Meu filho é torto, mas eu amo esse menino e eu sou realizada por tê-lo. Não tem problema, não tem nada, o menino perfeito, realização. Agora você fica, mas podia ser assim, mas podia ser igual ao outro, mas podia ser assim. Fala, onde é que tem gente perfeita? Fala para mim. Só no céu. Mas você ainda não está lá. E aí, como é que faz? Queria perguntar para você, de 0 a 10, você é uma pessoa autorrealizada? Está aí o mau humor. Toda pessoa que não é autorrealizada é mal-humorada. Toda pessoa que não é autorrealizada é mal-humorada. Você tem que gostar do seu trabalho, você tem que gostar da sua vida, você tem que gostar da sua família, você tem que valorizar o que você tem. Diga, eu estou entendendo. Terceira pedra leprosa, inatividade passiva. O que é inatividade passiva? É onde as pessoas olham para as coisas que estão precisando de reforma, precisando de construção, e elas não fazem nada para construir. Inatividade passiva. Uma coisa é você brigar e revoltar-se com as coisas que estão erradas. Outra coisa é você arregaçar as mangas e dizer, Senhor, eu estou aqui. Quem é que vai ter paciência? Você diz eu. Quem é que vai amar incondicionalmente? Você diz eu. Quem é que vai se humilhar? Eu. Quem é que vai compreender? Eu. Quem que vai virar a face? Eu. Quem vai andar a segunda milha? Eu. Então tá. Inatividade passiva. Seu lar, sua família não vai ficar como está. Ela tende a piorar se você for uma pessoa inativa, sem atividade e passiva. Tá tudo bem. Não. Tá ruim, mas tá bom. Você acha crente usar esse ditado? Tá ruim, mas tá bom? Tem crente que usa esse ditado. Tá ruim, mas tá bom. O que é isso? Como é que uma coisa ruim pode ser boa? O que você precisa entender? Que você é um instrumento de Deus dentro do seu lar, no meio da sua família. E você é um instrumento de
Deus e não do diabo. E Deus é criador, e Deus é projetista, e Deus é construtor. Então você é um instrumento de Deus e não de Satanás. Somos pessoas que avaliamos, fazemos análise. Por exemplo, você está pensando na sua velhice? Você vai pensar na sua velhice quando? Você está pensando na sua velhice? Vou dizer uma coisa para você. Eu vou para a casa do meu filho. Não faça isso. Não faça isso. A ONU preocupada com o abandono dos idosos. Se hoje já é difícil, você imagina para mim e para você. Não pense nisso. Você tem que entender o que eu vou ter na minha velhice. Não conte com filhos. Filhos é o seguinte, se você puder receber, maravilha. Se não receber, está tudo bem. Seja inteligente. Seja inteligente. Não gaste tudo que você recebe. Toda a campanha de maio eu ensino isso. Todos os milagres de Jesus sobrou. Do seu salário tem que sobrar. Do seu orçamento tem que sobrar. Por quê? Porque você precisa ter sua casinha própria para você não ter o orçamento do aluguel. Você precisa ter uma aposentadoria que dê para você comprar os seus remedinhos. E você poder fazer a sua feirinha. Você precisa, para não precisar de ninguém. E pasmem vocês, de vez em quando vai ter um filho lá dizendo, pai, me empresta 50. Duvida? Não duvida não. Ô pai, o senhor não pode, eu estou pensando em trocar um carro, o senhor não pode aí. Não duvida não, na sua velhice. Então o que você precisa entender é que a sua passividade, ela não é adequada para o cristianismo. Ela não é adequada. Não é sempre que você vai ter a força, a energia dos 20 e dos 30. Chega aos 50, chega aos 60, e se chegar aos 70, chega aos 70, com dores. A Bíblia diz que é com dores. Você não tem mais a virilidade, você não tem mais, não adianta. E você precisa entender isso aí. Aí você com 30, com 40, mora onde não pode, paga o que não pode e não pensa. Peraí, o padrão de vida que eu estou tendo agora, então eu vou pensar o seguinte, eu vendo essa casa, eu estou com meus 40 anos, eu vendo essa casa, compro 2 inferiores, vou morar nessa casa, na velhice, e outra eu tenho de aluguel. Eu vou manter esse padrão, na velhice eu penso. Peraí, nós somos inteligentes. Nós precisamos ser inteligentes. Então a pessoa precisa entender que a inatividade passiva é onde Satanás está fazendo o quê? Trazendo destruição para a família. Nós somos pessoas que fazemos cálculos. Nós somos pessoas que trabalhamos. Nós ainda estamos no mundo e o estômago ainda ronca. E a gente ainda fica doente. Você tem que comer, você tem que pagar energia, você tem que pagar água. Você não vai ter 20 para sempre. Você não vai ter 30 para sempre. É isso que você precisa entender. É disso que nós estamos falando. Quantos lares estão leprosos porque eles não têm administração? Não se administra nada. Não se administra nada. Joga-se muita comida fora. De lixo, de comida, dava para sustentar a África inteira do Brasil. Já viu essa pesquisa? De comida que joga fora dá para sustentar a África inteira. Por quê? Má administração. Má administração. A grande questão é, não seja um inativo, passivo. Seja uma pessoa que conserte o seu lar. Seja alguém que conserte o seu lar. Pastora, mas eu não tenho 200 mil para comprar uma casa. Mas eu acredito que você tenha 199, não tem. Mas você não tem 199, mas milão você tem para guardar. Ou quinhentão, ou senhão. Você conhece o ditado da sua avó, de grão em grão? É assim que funciona. É assim que funciona. Então, lares que
tem pedras leprosas, onde pessoas são inativas, elas não calculam, elas não administram, elas não pensam no futuro, não analisam, não consertam as coisas que estão quebradas. Diga, eu entendi. Quarta pedra e última para ser trocada, força instintiva. Você sabe o que é isso? Diga para o seu irmão o que é isso. O que é força instintiva? Tem cachorro que tem muita força instintiva, tipo pitbull, rottweiler. Força de instinto. Falou. Sentiu, fez. Força instintiva. Deus te faz forte não para você destruir sua casa, mas para você construir. Deus te faz forte para você reabilitar sua família. Seu lar é um lugar de reabilitação. Seu lar é um lugar de pessoas que são fortes para levantar outras pessoas. Força instintiva. Essa é a quarta pedra leprosa dentro do lar. Onde pessoas precisam parar de ser fortes para machucar. Parar de ser fortes para denigrir. Parar de ser fortes para apontar o dedo. Parar de ser fortes para poder agir de uma maneira impensada. Você conhece aquela velha historinha? Só para completar aqui o que eu estou dizendo. Uma vez, um homem e uma mulher estavam andando numa estrada, e tinha várias estradas paralelas, e então a mulher conversando, tagarelando, falando da vizinha, falando. Aí, escuta uma carroça. Conhece a história da carroça? Ela está vazia. A mulher falou, vai falar que você sabe se a carroça está vazia. Ele falou, eu sei, a carroça está vazia, olha o barulhão que ela está fazendo. Carroças vazias fazem barulho. Força instintiva. Fala demais. O seu lar precisa de paz. Carroça vazia faz muito barulho. Nós não somos carroças vazias. Nós somos cristãos que estamos cheios do Espírito Santo. Força instintiva. Fala de um problema 1000 vezes. Gente, quem que aguenta? O pastor sabe que eu tenho trauma disso. Meu pai era uma pessoa insuportável nesse quesito. Quando você tirava uma nota ruim na escola, ele falava 1 mês naquilo. Eu tenho urticária de gente que repete coisas. Por que? Não, peraí. Eu sou surdo? Não. Eu sou burro? Não. Eu sou uma pessoa lesada? Não. Então eu entendi. Fala uma coisa 1000 vezes. Martela numa situação 1000 vezes. Se acha que assim você vai mudar seu filho? Você acha que assim você vai mudar seu cônjuge? A força instintiva de querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Não. Você ensina e a pessoa faz do jeito dele. Tem gente que ele é abusivo naquilo que ele tem de benefício, ele abusa. Ele é abusivo. Ele acha que o outro tem que ser como ele, ninguém tem que ser como ninguém. Cuidado com a força instintiva. Cuidado quando você é uma pessoa que você sente, falou, cadê a mente? Cadê a mente? Cadê o racional? Espera aí, deixa eu ver, se eu falar isso, se eu agir dessa maneira, se eu for grosso dessa maneira, se eu for impetuosa dessa maneira, espera aí, eu penso, eu raciocino, eu sou uma pessoa inteligente. Eu não sou uma pessoa que tem instinto, eu não tenho instinto. Não, você não tem instinto. Animais têm instinto. Nós somos seres humanos dotados de 3 tipos de faculdades na alma: mente, sentimento e vontade. Racional, sentimental e volitivo. Nós não somos instintivos, nós pensamos para fazer as coisas. Então não seja uma pessoa que tenha força instintiva. Agora eu quero ler com você o versículo de número 42. Levítico capítulo 14, versículo 42. Eles retirariam, raspariam a casa por dentro, depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. 4 pedras.
4 pedras foram tiradas. Elas precisam ser substituídas. O que substitui a crítica no relacionamento? O quê? Aquilo que você olha e você fala, Deus, não é possível. Deus, o que você vai fazer? Qual a pedra que substitui a pedra da crítica no lar? Quem pode mudar as coisas? Quem pode resolver as coisas? Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a sua porta, e o seu pai que te vê em secreto vai te responder. O que substitui a pedra da crítica é a oração. Deus olha, Deus atenta, Deus conserta, Deus eu preciso, Deus eu amo essa pessoa, Deus essa pessoa precisa de ajuda, Senhor, essa pessoa precisa mudar. A sua oração. Se você é uma pessoa crítica, você não ora. Quem ora pela sua família não tem coragem de criticar a família. Você sabia disso? Pessoas que oram por sua família não têm coragem de criticar. Não tem. Pessoas que oram não criticam. Pessoas que oram abençoam. Pessoas que oram têm palavras de ânimo. Pessoas que oram têm palavras de apoio. Calma, vai dar tudo certo. Mas eu errei. Calma, você não é perfeito. Você não é perfeita. Que bom se nós ouvíssemos isso. Se nós ouvíssemos das pessoas que convivem conosco, das pessoas que o Senhor diz que é uma só carne, ou então de pais e filhos que geneticamente são muito parecidos, a importância de você dizer, peraí, quer dizer, você já está arrasado, arrasada porque você cometeu um erro. Aí você precisa de alguém para poder te pisar mais ainda. Peraí. Hã? Você é uma pessoa crítica? Então você precisa aprender a prática da oração. Crente não é crítico, crente ora. Crente busca a solução diante de Deus. Crente sabe que as suas palavras não mudam nada em ninguém. Crente sabe que as suas palavras fomentam destruição. Crente sabe que quanto mais ele critica, mais Satanás se anda com ele. Diga, quem ora não critica. O que substitui a pedra da falta de realização? O que substitui? Porque eu sou uma pessoa, pastora, que eu não sou contente com o meu trabalho, eu não ganho como eu gostaria, porque eu gostaria de ganhar muito, mas eu ganho pouco. O que substitui? Tirou a pedra da falta de realização. Vamos limpar esse lar, vamos limpar essa casa. O que a gente traz? Identidade em Cristo. Deus me ama, eu sou filho de Deus, Deus tem me abençoado, vai continuar me abençoando e está tudo bem. E está tudo bem. E está tudo bem. Identidade em Cristo. Vai dar tudo certo. Irmãos, vamos falar se todo mundo é uma pessoa, são pessoas de sucesso e de realização. Vamos lá, familiar, física. Quantos de nós temos o físico que nós não... Quantos de nós temos a profissão que não... Quantos de nós temos o cônjuge que não... Os filhos que não... Agora você vai ficar revoltado por causa disso? Procura na natureza alguma coisa que é perfeita aos seus olhos. Você pega uma florzinha linda, tudo é regular, você percebe que tudo é regular? Uma folha é mais gordinha, outra é mais comprida. É Deus, Ele é criador, Ele faz as coisas assim. O que substitui a pedra da falta de autorrealização? A identidade em Cristo. Eu amo a vida que eu tenho. Você ama a vida que você tem? Ou você está sempre insatisfeito, sempre querendo mais? Não estou falando sobre uma construção próspera, nada disso. Eu estou falando sobre descontentamento, é sobre isso que eu estou falando. A mulher está lá com o sofá rasgado, não pode comprar outro agora. Se comprar, vai sair do orçamento. O que ela faz? Ela vai, emenda todos os paninhos e coloca um tecido por cima. E fica contente da vida porque ela fez. Isto é identidade em Cristo. Isto é identidade em Cristo. Agora, falando todo dia do buraco, todo dia do buraco, todo dia do buraco, aquele buraco ali fica falando. A pedra da autorrealização, quando ela é tirada, é colocada a pedra da identidade em Cristo. Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom pai, eu sou uma pessoa profissionalmente abençoada.
Hã? E aí? Pastora, mas eu queria ter tido uma faculdade, eu não fiz faculdade. Aí vem o pai e a mãe, é a história de Eva e Adão, né? É porque meu pai e minha mãe. Quantas pessoas pobres fizeram faculdades? Quantas pessoas pobres sem condições fizeram faculdade? Não, isso não tem desculpa. Não tem desculpa. A questão é, já foi. Já foi. Já foi. Você não limpa o fogão quando o leite é derramado, aquilo gruda igual uma crosta. O leite derramado acabou, já foi. Seja uma pessoa que tenha uma identidade em Cristo. Seja uma pessoa bem realizada, dizendo eu gosto da minha vida, eu gosto da minha família, eu gosto de tudo aquilo que eu convivo e tudo aquilo que Deus tem me dado. A identidade em Cristo, você vai ser uma pessoa insuportável se você não tiver uma identidade em Cristo. Nada para você vai estar bom, nada para você vai ter nada, vai ter graça ou vai ter sentido. Terceira pedra tirada, inatividade passiva. O que substitui a inatividade passiva? Pergunta para o seu irmão, você é uma pessoa determinada? O que tem a ver a determinação com a humildade? Tudo. Tudo. Por quê? Porque os arrogantes e os soberbos, eles olham para o alvo, e aí nós todos recebemos distrações. E aí, isso aqui vai dar certo. Rápido. Meio rápido? O que é rápido? Fast food que faz mal e te mata. Isso é rápido. Comida rápida. Isso faz mal. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: você tem uma inatividade passiva. Você tem que ser uma pessoa que tem determinação. Você precisa ter determinação para tudo aquilo que você faz. Tudo bem que você não pode alcançar em 1 ano, em 2 anos, mas você vai alcançar um dia, você vai alcançar. E pronto. Agora, você tem que ter determinação. Agora, tem gente que é soberba. Não nasci para isso. Você não vai fazer esse serviço. Faz. Se precisar voltar a lavar banheiro, você volta a lavar banheiro. Se precisar voltar, você volta. Por quê? Por causa da determinação. Agora, tem gente que cruza os braços, por quê? Porque não está à minha altura. Qual é a sua altura? Não está à minha altura. Qual é a sua altura? Qual é a sua altura? É impressionante alguma reação das pessoas. Impressionante. Eu fico impressionada assim, né? Que você olha lá, a família, o cartão estourado, endividado, aí na camisa, Stivanelli. Calça, diesel. É diesel, né, que fala? Diesel. Não, peraí. Não, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra na, é diesel que fala? Calça. Não entra na minha cabeça isso aí. Não entra na minha cabeça. Eu não consigo conceber isso. Não consigo conceber isso. Não consigo conceber. Não consigo. Quem compra marca é quem pode, quem tem muito dinheiro. Mas você vai estar vestido da mesma maneira e não vai passar frio. Independente se você vai no Torra-Torra, independente se você vai sair na Pernambucana, independente se você vai em qualquer outra loja que eu não sei o nome. Não interessa, você está vestido e você tem que ser responsável com determinação pelo orçamento do seu lar. Eu vou construir a minha casa. Eu vou ter um lar, eu vou ter uma casa. Mas também não adianta querer. Tem gente que também quer uma casa lá no condomínio mais caro. Eu quero, ou eu creio que eu quero ter uma casa no condomínio mais caro. Não. Faz aquilo que eu falei, sabe? Paulatinamente. Você sabe o que é paulatinamente? Devagar. Se for um dia para morar, se não morar na terra, você vai morar no céu, nas mansões celestiais. Quer condomínio melhor que esse? Não tem condomínio melhor que esse. Então você precisa entender isso, determinação. A Bíblia diz, o teu princípio pode ser pequeno, mas o seu último estado será grande em extremo. Seja fiel às coisas poucas da sua vida, dê valor, seja determinado. Você vai fazer uma refeição com a sua família, independente do que você vai comer, faça com alegria. Eu me lembro até hoje da minha mãe, quando tinha arroz e feijão, ela punha umas folhinhas de salsinha em cima, dividia em 4 e falava que era bolinho. A gente comia aquilo com a maior alegria, achando que era bolo separado. Criatividade, nós comíamos arroz e feijão como se fosse, amanhã tem bolinho de novo. Então
Então, a grande questão que nós precisamos entender é a determinação. Vai tirar você da situação difícil. A determinação vai fazer você melhorar, vai fazer as coisas melhorarem. Isso vai melhorar para você. Seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa que paulatinamente vai se disciplinando, vai se educando para melhorar a qualidade da sua família, melhorar a qualidade de vida. Aí tem também aqueles cônjuges assim, né? Bem, meu salário é teu, mas o cartão é meu. Peraí, olha aqui, o cartão não dá para pagar o que você me deu. Você me deu 2.000, só o que você gastou foi 2.500. Ah, peraí. A minha mulher que administra, mas o cartão está com ele. Ah, peraí, aí não é justo. É justo? Não é justo. A grande questão é, vocês devem trabalhar em comunhão, vocês devem trabalhar em acordo, vocês devem trabalhar com consentimento. O que substitui a pedra da inatividade passiva é a determinação. Você tem que ter determinação, senão não adianta. Quarta pedra retirada, força animal, força instintiva. O que substitui a pedra da força instintiva? Força da inteligência. Você é uma pessoa inteligente? Nós temos que ser. Paulo diz aos Colossenses 2 vezes: rogo-vos, pois, irmãos, que alcanceis a inteligência espiritual. Nós temos que ser inteligentes. Saber a hora de falar, saber a hora de conversar, saber a hora de falar sobre alguns assuntos que são delicados, que são assuntos sensíveis. Existem assuntos que são mais sensíveis do que o outro. O que substitui a força instintiva? A força inteligente. Isso vai mais para as mulheres, não é mesmo? Que às vezes age de uma forma indevida. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica o próprio lar, ela trabalha. Também existem homens que são instintivos, que têm rompantes. Eu tive um rompante. Crente não tem rompante, crente pensa. Crente tem rompante, irmãos? Igual diz o mineiro, eu suptei. Não, peraí, crente pensa, crente engole, crente analisa. Crente não tem rompante. Nós não temos rompantes. Nós analisamos, nós pensamos, nós não temos nada à flor da pele. Nada. Não tem nada à flor da pele em nós. Tudo é no espírito. Nós somos espirituais. Então, o que substitui a pedra doente, leprosa, da força instintiva, é a força inteligente. Sua família vai agradecer se você for mais inteligente. Deixa eu terminar essa mensagem dizendo o seguinte: dentro do seu lar você causa medo? Você causa desconforto? Mude isso. Quem aqui foi criado em um lar onde uma das pessoas causava medo, causava opressão? É uma das piores coisas para uma criança crescer em um lar onde um dos pais é alguém ignorante, que não controla o próprio humor e que traz opressão dentro de casa. Você deve ser a melhor pessoa que a sua família conhece. Você deve ser a pessoa mais gentil, mais inteligente, mais amável, mais altruísta que a sua família conhece. Se você perguntar para os seus filhos quem manda em casa, e eles puderem ter a liberdade de responder, eles vão dizer. Eles vão dizer. Quem obedece quem? Eles vão dizer. A grande questão é: troque as pedras do seu lar. Não tenha força instintiva, tenha força inteligente. Seja você uma pessoa que sabe a hora de dizer, a hora de falar, a hora de tocar em assuntos, a hora de conversar sobre situações. Não seja você uma pessoa que ofenda o outro, que use palavras. Eu vou dizer uma coisa: o altar do Senhor Jesus está de portas abertas para os ofendidos e não para os ofensores. E eu prefiro, em qualquer discussão, ser a ofendida do que o ofensor. Porque eu vou chegar diante de Deus e dizer: Senhor, limpa meu coração, me consola, ao invés de dizer: Senhor, me perdoa, e calçar a cara e ir lá pedir perdão para o outro. Se você puder escolher entre ser o ofensor e o ofendido, seja você o ofendido. Quem agrada a Deus? O cônjuge abusivo ou o cônjuge que serve?
Quem agrada mais a Deus? O que serve. É o que serve que agrada a Deus. Mas é obrigação dele, pastor, a obrigação dela, tem que fazer. Vai lá e faz. Quietinho. Vai lá e faz. Primeira vez que você fizer, vai ficar. Depois você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. O outro vai vendo, o Espírito Santo vai agindo. Você quer o Espírito Santo dentro do seu lar? Então você tem que ser o que vira a face. Você tem que ser o que anda a segunda milha. Você que tem que trazer para sua casa o Espírito Santo. Agora desce a lenha. Porque você estou cansado, não aguento mais, estou cansada. Quem é que faz? Quem é que gosta dessa palhaçada? Satanás, é o diabo. O que o Espírito Santo quer? O Espírito Santo quer um servo dentro de lá, uma serva dentro de casa. Um lugar para ele trabalhar. Ele não fez, você vai e faz. Engole. Vai para o altar, Senhor, tu está vendo, o Senhor está vendo. Senhor, tenha misericórdia. Vai lá e serve, vai lá e faz. Dê lugar para o Espírito Santo dentro do seu lar. Dê lugar. O Espírito Santo vai mudar, porque a obra do Espírito Santo não é na África, não é na China, não é no Brasil. A obra do Espírito Santo é dentro de nós. Jesus diz, ele não veio para o mundo, ele veio para habitar em vocês. Quando é que o Espírito Santo vai ter lugar dentro da sua casa? Quando ele tiver lugar dentro de você. Colocando as pedras da oração, da identidade em Cristo, da determinação e da força inteligente. Retirando a pedra da crítica, retirando a pedra da falta de autorrealização, da inatividade passiva e da força instintiva. Diga, eu entendi. Diga, quem tem que mudar? Não é o meu cônjuge. Não são os meus filhos. Sou eu. É você quem tem que mudar. Quando as pessoas te incomodam, é porque você está fraco para dar sustentabilidade. Quem tem que mudar é você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos enquanto o louvor sobe. Queria que você falasse com Deus sobre essas 4 pedras leprosas, se elas são pedras existentes dentro do seu lar. E pedras que não estão dando sustentabilidade protetiva para a sua família. Fale para o Senhor se você é uma pessoa crítica. Você já recebeu uma crítica? Dói tanto. É como se alguém estivesse te cravando numa cruz. A crítica destrói. A crítica destrói. As pessoas que dizem que têm crítica construtiva são pessoas que nunca construíram nada. Não existe crítica construtiva. O que existe é crítica destrutiva. Se você é uma pessoa crítica, você critica seus filhos, você critica seu cônjuge, tudo para você tem alguma coisa para consertar, tudo para você, nunca nada está bom, nunca nada está bom, nunca nada está bom, sua casa não está boa, não tem contentamento, sempre você tem algo para reclamar. Fala para o Senhor, Senhor, por favor, me muda, me molda. Eu quero ser uma pessoa que faça oração. Eu quero que o meu lar melhore e não que piore. Se você é uma pessoa que tem falta de autorrealização, e você tem uma coisa atravessada na sua garganta, e vez por outra o seu mau humor eclode de dentro de você, peça ao Senhor, Senhor, por favor, eu quero ser feliz com a vida que eu tenho. Quero ser feliz com a minha família, com os meus filhos. Quero ser feliz com a minha casa. Eu quero ser feliz com o meu trabalho, com o meu salário, Deus. Eu quero ter contentamento. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, Deus. Eu quero ser feliz. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero ter a sua identidade. Eu quero ter a sua identidade, Jesus. Eu quero saber amar as pessoas e tirar o melhor de mim. Se existe na sua casa, na sua vida, no seu lar, uma pedra de inatividade passiva, onde você está vendo as coisas degringolarem, onde você está vendo as coisas ruindo e você não está fazendo nada, fala para o Senhor, Senhor, me ajuda. Eu preciso ser uma pessoa determinada, eu preciso melhorar meu casamento.